Olá, seja bem-vindo então à nossa quinta aula, o nosso quinto episódio aqui. E nesse episódio eu vou falar um pouquinho com você sobre alguns mitos e algumas dúvidas de clientes aqui da Platon que a gente costuma responder e quem sabe isso não possa já te ajudar a entender um pouquinho mais e quem sabe essas também não são as suas dúvidas ou até mesmo algumas crenças, né, alguns mitos que você já ouviu sobre backup em nuvem. Então bora lá que essa aula vai ser bem legal. Então a primeira dúvida é, o que acontece se os meus dados forem sequestrados, né, pelo ransomware, né, o famoso aí, causador de pânico para muitas empresas, né? Bem, como eu comentei nas aulas anteriores, o backup em nuvem ele é uma solução que mantém retenção, ou seja, você consegue deixar dias ou quantidade de rotinas em que os dados continuarão armazenados para caso aconteça algum incidente. Ou seja, como o ransomware ele vai criptografar os dados e pode sim acontecer desses dados serem sincronizados com o data center, sincronizados com a nuvem, através da retenção você vai conseguir desconsiderar os dados que foram contaminados e recuperar esses dados, então, ou até mesmo esse diretório ou todo o seu backup no dia, né, na data em que não tinha acontecido aquela infecção, no que não tinha acontecido esse problema. Dessa forma, o que pode acontecer é de ao invés de você perder todos os seus dados e tem que correr atrás de dados por aí pela empresa, soltos em backups mais antigos, com o backup em nuvem você vai perder talvez um dia ou uma rotina, um período menor de tempo, mas vai ter essas informações de forma íntegra para restaurar. Vinícius, vai demorar muito para o meu backup subir para a nuvem, subir para o data center? A resposta é, depende. Eu já falei em outro vídeo, em outra aula aqui nessa série, porque tem dois fatores que influenciam então para que o seu backup possa ser mais rápido ou não em relação a subir para a nuvem, tá? Esses dois fatores são a velocidade da internet e a quantidade de dados que você tem, a quantidade de arquivos que você tem. Então, de acordo com o link de upload que você tenha, pode ser que esse backup demore um pouquinho mais para subir, né, para fazer o primeiro backup, o backup full. E a partir disso, os próximos backups eles são realizados de forma incremental ou diferencial, somente os pedaços que foram modificados desse backup em relação ao backup completo. Então a resposta é, vai demorar? Pode ser que o primeiro backup demore. Os demais, eles tendem a ser mais rápido e não demorar tanto assim. Vinícius, a minha internet é muito lenta, eu preciso de uma internet dedicada para poder ter um backup em nuvem? Não, como eu comentei na resposta anterior, você não precisa ter uma internet dedicada. É claro que se você tiver uma internet mais rápida, com um upload rápido, um link dedicado, que você tenha uma estabilidade maior, vai ser mais rápido para você fazer o upload dos dados. Mas não necessariamente você precisa ter uma internet dedicada. Inclusive na Platon a gente tem vários clientes que estão em regiões onde não tem uma internet tão rápida quanto em grandes centros, por exemplo, e tem solução de backup em nuvem com volumes de dados de 500 GB, de 1 TB, até mais, né, até volumes superiores a isso, e conseguem sim, tem solução de backup, estão sendo atendidos e seguros. O que acontece, como eu comentei, é a questão do backup full, o primeiro backup, onde ele vai subir todos esses dados, e para isso dá para tanto esperar os dados subirem, quanto realizar um backup de forma física. A gente tem uma metodologia aqui na Platon, onde a gente consegue fazer o primeiro upload em um HD criptografado, enviar esse HD, esse disco pro data center, para que os backups sejam feitos de forma somente incremental. Então isso é possível contornar, caso seja realmente inviável fazer o primeiro upload através da internet. Vinícius, os meus dados ficarão expostos na internet, todo mundo vai ter acesso aos meus dados, como que funciona isso? Então, eu já comentei também em outra aula, onde eu expliquei como funciona o backup em nuvem, e um dos recursos que inclusive diferencia o backup em nuvem em relação a outras soluções, é justamente a criptografia dos dados. Ou seja, antes de os dados saírem da sua empresa, saírem do seu computador e trafegarem pela internet até chegarem ao data center, esses dados são todos criptografados e armazenados de forma criptografada com essa chave, então, que é uma senha que somente você, né, somente o cliente tem acesso. Nem nós, da Platon ou mesmo da empresa que gerencia o seu backup, tem acesso a esses dados. A gente costuma falar, inclusive, que esses dados armazenados no data center, eles são arquivo morto, realmente, porque a gente não consegue fazer nada com eles. Eles só servirão com a chave criptográfica.
E aí entra, né, uma outra dúvida, né, um outro item bem importante, que é o que acontece, né, é uma dúvida já vou aproveitar para casar duas dúvidas aqui. O que acontece então se você perder essa chave criptográfica, né? O que acontece com os seus dados? Como eu falei, eles serão um arquivo morto. Então fica aí a importância de você sempre ter essa chave criptográfica, ter essa senha, porque é somente com ela realmente que você vai conseguir recuperar os seus dados. Isso é uma garantia de sigilo sobre os dados, né, sobre as informações que estão sendo armazenadas no data center. O próximo item, na verdade, é um mito, né? A gente ouve muito falar que backup em nuvem é caro, né? E aí a nossa resposta para isso, elas são duas, né? A primeira é se você já chegou, né? Se você tem essa crença, eu espero que não tenha, mas se você tiver, se você já chegou a fazer um levantamento, um orçamento para entender se realmente é caro, né? Claro que com uma variedade de soluções que existem no mercado, às vezes fica difícil até mesmo de entender, né? De comparar o backup em nuvem com uma outra solução que não é backup em nuvem. Então, é importante você encontrar a solução adequada para a tua necessidade e aí contratar o volume que você precisa. E aí um outro ponto também, né, uma pergunta que a gente faz, e aí compete somente a quem tem a dúvida se backup em nuvem é caro ou não responder, que é quanto que custaria para a tua empresa hoje se ela parasse um dia, se ela perdesse todos os dados, se ela deixasse de faturar, se ela deixasse de ter uma informação numa auditoria. Enfim, é importante avaliar todos os riscos, o que aconteceria com a sua empresa em caso de perder os dados. Sem contar todos os riscos. Tem uma das aulas aqui dessa série, eu comento sobre risco, né, e falo sobre ameaças digitais, sobre riscos envolvendo catástrofe natural, a própria questão de incêndio. Inclusive, recentemente a gente teve um caso, né, uma explosão lá no porto, em Beirute, lá no Líbano, onde todo um quarteirão foi afetado pelo impacto. É uma notícia triste, mas infelizmente é a realidade. Então, você está correndo riscos o tempo todo, e imagine se a sua empresa, né, se próximo da sua empresa acontece um incidente semelhante, uma explosão, um incêndio, enfim, são vários os riscos aos quais a sua empresa está exposta. E então, se você só avaliar esse custo, talvez o backup em nuvem não fique tão caro assim quanto você imagina. Uma outra dúvida também que o pessoal tem: é possível compartilhar os meus dados com outras pessoas? Não. E é por isso que a gente sempre defende, a gente sempre diferencia muito as soluções de armazenamento em nuvem, de compartilhamento de arquivos, de solução de backup em nuvem, tá? Ressalto, a gente não está falando mal de soluções de armazenamento em nuvem, como por exemplo Google Drive, Dropbox, OneDrive, enfim, são várias as soluções. Inclusive na própria Platon a gente tem a solução Platonic Drive, que é dedicada para armazenamento em nuvem, tá? Então a gente não está falando mal dessas soluções. O que a gente quer dizer é que essas soluções não são recomendadas para backup em nuvem. No backup em nuvem, então, não é possível você compartilhar os dados, compartilhar os seus arquivos de backup com outro computador. Isso por uma questão de segurança e sigilo da informação. No data center, onde são armazenados os dados, cada rotina ela fica atrelada à sua conta, ou seja, ao cadastro da sua empresa, e também ao computador, ao nome da máquina ao qual aqueles dados pertencem. Então, inclusive para você conseguir restaurar os dados em um outro computador que não seja o computador de origem, é preciso fazer uma configuração, o que a gente chama de remapeamento de computador, lá dentro do data center, para autorizar então que aquele dispositivo acesse aqueles dados. Isso tudo para garantir ainda mais a segurança dos seus dados. Mais um mito aí que a gente vê bastante, né? Ah, Vinícius, eu já tenho backup em 2 HDs num pendrive e deixo mais uma cópia lá na casa do meu chefe, na casa do dono da empresa. Bem, eu não preciso nem entrar em muitos detalhes, né? Eu já comentei também nos outros vídeos aqui, que o backup em nuvem ele vai trazer para você muito mais segurança. O fato de você andar por aí com um HD, né, transportando os dados da sua empresa, não tem segurança nenhuma. Então, às vezes, tem até um vídeo que eu comento aqui no canal, onde eu falo sobre que o seu backup pode ser uma vulnerabilidade, né, que pode ser uma ameaça. E justamente em casos onde você faz o backup da forma errada, ao invés de você aumentar a segurança, você pode estar trazendo mais risco para a sua empresa. Então tome bastante cuidado com isso. O fato de você ter vários backups no mesmo local não quer dizer que você está seguro, né? Comentei há pouco aqui nesse vídeo sobre os riscos aí aos quais a sua empresa está exposta, então não quer dizer que se você tiver várias cópias do mesmo backup em lugares diferentes, você esteja seguro. É muito mais válido você ter
uma cópia eficiente, né, com uma tecnologia que garanta a recuperação dos dados, do que ficar copiando dados aí à torto e direito dentro da sua empresa e não vai estar seguro. Vinícius, quando o backup é compactado, há risco de corromper algum arquivo? Não há risco não. A compactação ela vai acontecer apenas nos espaços de arquivos que puderem realmente ser compactados, ou seja, não há nenhum tipo de risco em relação à integridade dos dados. Tanto que quando você tem arquivos que não podem ser compactados, ou seja, que já foram compactados pelo próprio formato, um exemplo disso são arquivos de vídeo, arquivos de imagem, que são arquivos de repente de imagens de alta qualidade, que eles já são tratados e compactados. Um exemplo clássico é o JPG, né? É um formato de imagem já compactado. Quando o arquivo já é compactado, a solução de backup ela não vai compactar mais ainda esse arquivo. Então acaba que esses arquivos eles já se mantêm de forma integral. O que acontece é que arquivos de texto, arquivos de banco de dados, por exemplo, onde você tem espaços, tecnicamente falando, há espaços para você compactar e armazenar esses arquivos, aí sim a compactação vai funcionar e compactar de forma a não corromper esses dados. Tanto que aqui na Platon, em vários casos, a gente libera para os clientes que estão chegando, para as pessoas que querem saber mais sobre a nossa solução, a gente libera um teste ali de 7 dias para a pessoa poder conhecer a ferramenta, fazer alguns testes, fazer o backup do arquivo, restaurar eles. Então isso tudo para garantir e para dar mais transparência para que as pessoas, para que você também possa conhecer mais a ferramenta e ver que realmente ela funciona muito bem. Quando eu precisar recuperar os meus dados, eu vou ter que baixar todos eles em uma vez só? Não é assim que funciona. Quando você utiliza uma solução de backup em nuvem, como por exemplo a solução aqui da Platon, você vai conseguir visualizar então através do software de backup todos os diretórios e todos os arquivos que estão na nuvem. Você vai ter uma visão espelhada, digamos assim, dos arquivos que você tinha no seu computador, que você tem no seu computador, e ver como que eles estão lá na nuvem. Inclusive seguindo a mesma hierarquia, a mesma árvore de arquivos, os mesmos diretórios, com a opção de você selecionar a data, como eu comentei sobre a retenção, lá na restauração você vai escolher de qual dia ou de qual rotina você quer recuperar esse arquivo, e aí você vai poder recuperar o teu backup completo se você quiser, vai conseguir recuperar apenas um arquivo, vai conseguir recuperar apenas um banco de dados, enfim, você vai poder escolher exatamente quais são os dados que você quer restaurar. Não precisa você, por causa de uma foto, precisar baixar todo o seu backup. E a última dúvida então aqui que a gente traz para você é o que acontece depois que eu configuro os backups, eu preciso ficar acompanhando o software, enfim, o que eu preciso fazer para o backup funcionar? Você vai sim precisar acompanhar os relatórios de backup, só que como eu comentei também no vídeo de como funciona uma solução de backup em nuvem, você vai receber no seu e-mail então, a cada rotina, isso se for diária vai ser todos os dias, enfim, toda rotina que for executada, você vai receber um e-mail com relatório de status de backup. Então basta com que você acompanhe esses e-mails para que você entenda, leia esses e-mails e você já vai ter o backup funcionando. O backup funciona de forma automatizada como um serviço. Então você consegue configurar, definir todos os diretórios, salvar essa configuração e a partir disso o backup funciona de forma automatizada. Você não precisa startar esse backup manualmente. O próprio sistema vai, de acordo com os agendamentos, então fazer todo esse trabalho de gerar os backups, de te enviar o relatório, e aí você só precisa acompanhar por e-mail e vai fazer a manutenção apenas quando necessário, quando você precisar fazer o backup de algum novo arquivo, quando você quiser reconfigurar, fazer alguma alteração do sistema. Então ele é muito prático, Ele evita que tenha, por exemplo, uma pessoa responsável por todos os dias parar o seu trabalho e ir lá cuidar do backup, que a gente já viu em várias empresas, uma pessoa responsável por parar a sua operação para ir lá trocar um HD, trocar uma fita DAT, enfim, pegar manualmente, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dos arquivos, isso não precisa, tá? Você consegue configurar o backup e acompanhar ele apenas com as rotinas, apenas com os relatórios que vão chegar no seu e-mail. E aí, tem alguma dúvida que você ainda tem sobre backup em nuvem? Então deixe seu comentário aí, sua crítica, sua contribuição, o seu feedback aqui nos comentários do YouTube ou mesmo na página Desmistificando Backup em Nuvem. Enfim, manda pra gente aí para que a gente talvez, quem sabe a gente não faz um novo vídeo como esse, pegando as suas dúvidas ali e explicando melhor sobre o funcionamento de backup em nuvem e sobre algumas questões que você ainda não tem bem claro em relação à solução. Beleza?
Além disso, não esquece de deixar o seu gostei aí no vídeo, o seu não gostei se você não gostou também. Compartilha esse vídeo aí com a galera da sua rede também. Se inscreve no nosso canal, ativa ali o sininho para que você receba as notificações a cada novo vídeo. E a gente vai aí te agradecer, porque isso faz com que a gente melhore os nossos conteúdos e construa cada vez mais aí vídeos, materiais que façam mais sentido para você. Beleza? Então fica comigo que a gente já vai para o próximo episódio, né, a próxima aula aqui da nossa série. Até mais!